Então, pessoa, venho aqui hoje recuperar um dos primeiros conceitos que eu discuti nesse canal há alguns anos e que ficou perdido por lá desde então. Não sei por qual razão eu não recuperei as ideias que eu tinha debatido lá e não trouxe mais em momento algum. Eu me refiro a Michel Foucault e um dos conceitos mais produtivos da história da humanidade, que é a construção do panóptico nas nossas organizações sociais, o nosso jeito de enxergar o mundo e, obviamente, de nos relacionarmos com o meio. Embora Michel Foucault não seja necessariamente o criador desse conceito, ele foi de fato quem popularizou. Na verdade, Michel Foucault popularizou coisa demais, porque ele foi um intelectual pop, extremamente vanguardista e um dos nomes mais lembrados da história do século XX no que diz respeito à construção do pensamento contemporâneo. Ele é fogo, forte, praticamente dono das nossas ideias e quase nada surgiu de tão original desde então. A questão do panóptico é tão significativa para nós porque, para início de conversa, ela não é um conceito abstrato, como a maioria do que a gente discute. Ela é uma construção concreta. Ela diz respeito, na verdade, à ideia de uma prisão. Sim, de uma prisão. E uma ideia de uma prisão que já veio aí, vez ou outra, retratada nas nossas ficções científicas. Se você viu, sei lá, do Guardador de Memórias até um que foi popzinho aí nas Netflix da vida, O Poço, que se chamava, se eu não me engano. Se você já viu alguma dessas produções, ou o Batman Begins, ou qualquer um desses, você já viu a ideia dessa prisão. Existem três classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. O poço. Você já viu a ideia concreta de um panóptico. Das reproduções físicas do panóptico, eu acho que Blade Runner e Batman são as construções mais fiéis. Eu vou me ater a do Batman, porque eu sei que o Batman para você deve ser mais legal do que Blade Runner. Na construção do Batman, um dos últimos filmes dele, daquela trilogia extraordinária, havia uma prisão em que não havia grades. Eu não sei se você lembra desse momento. Batman ficou preso nela. Eles vão lutar com você. Outra vez? Até te matarem. Podia ser antes do café da manhã? Não tinha grade. Então quer dizer que as pessoas podiam sair de lá? Não, as pessoas não podiam sair de lá. E mesmo se elas pudessem, elas não conseguiriam sair. Porque a prisão estava de tal forma organizada que uns vigiavam os outros, já que a estrutura da prisão era circular. E nessa estrutura circular, obviamente, uma cela tinha visão para todas as demais e uns controlavam os que os outros iam fazer e se iam ou não fugir. A única adaptação que o diretor fez em relação à ideia original de Foucault e à construção cinematográfica é que na ideia original do panóptico haveria uma torre no centro e dessa torre haveria um controle. E nesse controle, ninguém saberia exatamente se estavam naquele instante sendo vigiados ou não. Ou seja, o controle não se daria através das grades, das cercas ou dos muros, mas o controle se daria pelo medo e pelo risco de estar sendo vigiado e de essa vigilância poder gerar algum tipo de reprimenda. Lá na história do Batman, os prisioneiros reprimiam uns aos outros e impediam que houvesse fugas. Eu temo morrer aqui, enquanto minha cidade queima, sem ninguém para salvá-la. Então faça a escalada. Como? Como fez a criança. Sem a corda, o medo vai voltar a você.
claro, porque a estrutura da prisão do Batman era também um poço profundo pra caramba, então não tinha nem como escalar. Enfim, a ideia inicial do Panóptico é esse tipo de prisão em que todo mundo vigia todo mundo e ninguém consegue sair mesmo que não haja grades. E aí, neste momento, o senhor que me assiste está se perguntando: o que eu quero saber com isso? O que isso tem a ver com a dinâmica de sociedade? Ou por que Foucault foi falar disso? Foucault era o quê? Engenheiro de prisões? Era arquiteto? Arquiteto prisional? Não, não é isso. É porque essa prisão é uma metáfora extraordinária da forma como nós nos organizamos em sociedade. Porque sim, nós todos estamos presos, embora nós não consigamos ver grades. E porque também as grades não existem. E os limites dessa prisão não são, vamos dizer, conhecidos por nós. Nós não sabemos exatamente até onde ir. A gente tem uma vaga ideia de até onde o nosso comportamento pode alcançar, de qual é a fronteira das nossas atitudes para haver aceitação ou não da sociedade. Mas nós temos muita clareza a respeito de quem são os nossos carcereiros. Você sabe muito bem que não há carcereiros. Os carcereiros são os outros prisioneiros. Nós estamos sendo vigiados constantemente pelas outras pessoas que estão medindo, controlando e, obviamente, avaliando o nosso comportamento o tempo todo e julgando se esse comportamento é aceitável para a vivência dentro dessa grande prisão panóptica chamada sociedade, ou se esse comportamento é reprovável, digno de algum tipo de punição, de reprimenda ou até de expulsão das fronteiras dessa grande prisão, dessa grande determinação da vida em sociedade. E mesmo que muitas vezes a gente não goste de ser julgado pelos outros, que a gente ache que é dono do próprio nariz e não precisa passar pelo crivo do que os outros acham que é certo ou não, a gente morre de medo. E, inevitavelmente, nós nos preocupamos, sim, com o que os outros estão julgando a respeito de nós, avaliando a respeito do nosso comportamento, falando das nossas roupas, do nosso corpo, da forma do nosso cabelo, do tom da nossa voz, da linguagem que a gente usa, das palavras que são aceitas, dos pronomes que são empregados, do tipo de vida e de existência que é permitida para nós. Nós temos medo. E mesmo que a gente seja meio, eu pelo menos sou, né? Meio alternativo, né, das ideias e meio desalinhado com o status quo, eu ainda me preocupo com os julgamentos e eu ainda tento me ajustar ao que os outros esperam que eu seja, dentro das redes sociais, dentro da sala de aula, já que eu sou professor, dentro da minha vida mesmo nas ruas ou em qualquer outro lugar. Eu preciso corresponder, eu preciso de alguma forma cumprir o protocolo da prisão. Do contrário, eu posso ser expulso para uma realidade que eu não conheço, mas que eu temo. Ninguém sabe como é fora da prisão, mas a gente morre de medo de ir para lá, porque a gente não sabe se lá é mais sofrido, se lá existe fome, se lá existe miséria, se lá existe humilhação e, pior de tudo para nós, se lá existe solidão. E se lá nós vamos estar completamente desamparados, desassistidos para a nossa vida em comum. Você está entendendo que a visão do Foucault é genial, porque ela é um reflexo exato do que é a vida condicionada a padrões dentro dessa sociedade? Nós estamos condicionados a uma forma de poder invisível, que Michel Foucault chama de poder disciplinador, de moral disciplinadora, que não necessariamente nos coloca a ferros, não necessariamente nos espanca, não necessariamente nos pune com
o rigor da lei, mas que nos pune com julgamento, que nos pune com reprimenda, com exclusão, com desalinho, com a reprovação. Você quer coisa mais evidente sobre essa realidade do que a atual cultura do cancelamento? Você tem que andar na linha em relação a palavras, a comportamentos, a ideias, a opiniões, a atitudes, a companhias, a tudo. Do contrário, essa grande prisão em que nós estamos imersos, meio que camuflada em liberdade, te expulsa, cancela a sua existência. Não é um cancelamento físico, veja, mas é um cancelamento moral, é um poder de disciplina. Ou você anda na linha ou você está expulso. Essa expulsão pode durar semanas, meses, ou ela pode durar o resto da vida. Veja aí, Janet Jackson, no imenso, apoteótico show do Super Bowl, junto com Justin Timberlake. Uma grande prisão circular, inclusive, que era o estádio na época. Saiu da linha acidentalmente. A roupa rasgou e ela ficou com um seio de fora. Foi cancelada até hoje. Janet Jackson nunca mais conseguiu sucesso. Nunca mais conseguiu espaço, foi julgada imensamente, porque feriu um dos códigos de conduta dessa prisão. No caso, as mulheres não podem mostrar os seios, né? Veja, pra você ter uma noção, o YouTube, essa plataforma onde eu estou, foi criada por causa desse deslize. Porque não bastou cancelar Janet Jackson, os contratos, o sucesso, a fama, a apoteose dela, como também foi necessário que alguma plataforma exibisse o vídeo em que isso aconteceu, para que a experiência fosse revista e criticada por mais e mais pessoas, para que causasse mais choque, escândalo e julgamento, para que nós vivêssemos a experiência de carcereiros dentro da nossa própria prisão. O YouTube foi criado por causa disso. Sim, o YouTube nasce disso, porque não existia nenhuma plataforma onde vídeos eram compartilhados. A mesma coisa, já que eu estou falando de mulheres canceladas dentro da prisão panóptica, aconteceu com a própria J.Lo. Sim, Jennifer Lopez, que numa premiação do VMA, se eu não me engano, lá de 1900 Guaraná de rolha, foi com um Versace, um vestido Versace, que tinha um decote que vinha aqui da ponta do ombro até para baixo do umbigo, lá no inicinho, né, das escondidas, ficou até aqui, ó. E causou tanto escândalo porque feria as normas da época e, obviamente, rompia com os padrões do poder disciplinador, desse biopoder que controla corpo, existência, né? Que criaram o Google Imagens, porque também não existia uma plataforma de busca de imagens. Estou falando da invenção da internet, né? A internet praticamente foi inventada para criar mais olhos sobre nós. Criaram o Google Imagens para que a imagem fosse compartilhada e mais buscada, porque o Google entrou em pane. Eu não sei exatamente o ano em que aconteceu. Nem o show do Super Bowl com a Janet Jackson, nem o episódio com a Jennifer Lopez, mas foram episódios marcantes para a nossa história panóptica. Jennifer, this is the first time in 5 or 6 years that I'm sure that nobody is looking at me. Porque criaram mais olhos. E a internet, o cyberespaço hoje é o quê? Essa cybercultura, como Pierre Levy menciona, é um grande olho sobre a nossa prisão. Ou seja, todos os nossos comportamentos são diariamente vigiados, nós expomos a nossa vida e o nosso comportamento para receber aval, para receber julgamento. Ó, vocês estão vendo?
Tô aqui comendo pão na cozinha de manhã. Pode? Vocês deixam? Vocês aprovam? Eu posso viver assim? E você está esperando o aval. Você está esperando esse aval em forma de visualizações, de curtidas, de comentários, de DMs. Você está esperando que as pessoas digam para você que você ainda cabe dentro do formato dessa prisão, de que você está caminhando na linha. E isso envolve inúmeros campos da vida. Envolve o tipo de opinião que você produz, envolve a forma do seu corpo, envolve as coisas que você escolhe vestir, envolve o corte do seu cabelo, envolve o seu sorriso, envolve as suas escolhas amorosas, os seus laços afetivos, a sua dimensão de família, o que você comemora e o que você lamenta. Você não existe como ser autônomo. Você é uma resposta do que os outros esperam de você. Você não é nada. Você é sombra do meio. E isso é a revolução de Michel Foucault. É deixar claro para nós que nós não existimos enquanto indivíduo. Nós somos um reflexo da prisão que nos produz. Nós somos um reflexo dos carcereiros que nos condicionam. Alguns, às vezes, conseguem fugir, quebram padrões e ameaçam a própria vida, escapam da prisão, mas são, você sabe muito bem, apedrejados, linchados em praça pública, cancelados ou até mesmo têm a própria vida ameaçada nessas rupturas de padrões que a gente tem vivido na história da humanidade. Em torno, por exemplo, de movimentos sociais, são todas tentativas de escapar da prisão, porque são minorias que já estão de alguma forma expulsas da organização de sociedade, já sofreram ostracismo e elas estão tentando expandir a barreira da prisão. Olha que curioso é isso, né? Eu não tinha parado para pensar nisso até o momento em que, nesse momento que eu estou pensando a respeito, me explodiu a cabeça. Veja, boa parte das minorias sociais já foram expulsas da sua estrutura de prisão. Sim, já foram expulsas. Não foram aceitas dentro do poder disciplinador, do código moral. E aí a luta dos movimentos sociais todos é para pertencer, é para ser respeitado e incluído de volta na prisão, para que o código de poder seja ampliado, flexibilizado. E esse grupo expulso volte. É tudo uma luta para voltar. Olha que curioso. Eu já tinha comentado a respeito disso há algum tempo, sobre casamento gay, que eu acho um construto, uma ideia curiosa, no mínimo. Nós fomos expulsos, A comunidade toda foi expulsa de todos os códigos, de todos os padrões de comportamento. E isso inclui cerimônias, isso inclui contratos, Isso inclui uma série de coisas. E aí, veja, a nossa comunidade agora se debate loucamente para ter acesso aos mesmos códigos das prisões que as pessoas têm para pertencer à prisão. Então nós queremos contratos monogâmicos, nós queremos direito de herança, nós queremos direito de dependência, nós queremos contratos para manter famílias nucleares. Tá vendo que legal? É muito curioso isso, porque essa prisão cerceia a nossa liberdade, corta o desenvolvimento do nosso pensamento, recorta as nossas opiniões dentro do que é aceitável, e você sente culpa quando você pensa diferente, quando você não se ajusta à massa. É sufocante, porque te obrigam a andar com o rebanho, mesmo que o rebanho esteja caminhando por um precipício, você vai junto, te obrigam, te arrastam, Mas você não vive sem. Nós nascemos em gaiolas, e para quem vive numa gaiola, a liberdade é tortura. Então, nós batalhamos um horror para nos encaixarmos no que essas prisões determinam.
para sermos julgados dentro dos mesmos padrões, para sermos aceitos dentro do padrão de moralidade, para vivermos o tipo de opressão que todas as pessoas vivem também. Nós não aceitamos ficar de fora. E nós dificilmente dizemos não. A gente quer ser incluído. A gente quer ser incluído. Tá vendo que doido? Então as redes sociais são um ícone desse processo. A nossa ansiedade, inclusive, a nossa dependência do meio virtual está muito ligada a isso. Está ligada a isso demais, pra caramba, porque lá é onde nós colocamos a nossa vida na vitrine. E essa vitrine não é para que as pessoas só comprem, elas compram, julgam, escolhem, determinam, recortam e moldam o tempo todo, em forma de comentários, seguidores, curtidas, retweets, visualizações e tudo mais. Eu ainda me recuso um pouco a fazer isso, mas essa grande rede onde nós estamos aqui é uma grande amostra desse processo. As pessoas estão se condicionando, se fechando em caixinhas que reflitam a aceitação, né? TikTokers, tem uma onda, e é uma onda de aceitação. Então as pessoas vão se comprimindo, se apertando, se ajustando para caber nas caixinhas. E nós nos forçamos a essas caixas. Do contrário, nós receamos o cancelamento. Aí hoje se fala da tiktokização do conhecimento, da tiktokização das profissões, da vida, né? Nós vamos nos transformando naquilo que as pessoas querem de nós. Hoje, os meus colegas de trabalho estão mais preocupados em fazer dancinhas e, né, enfim, pagar o mico mesmo para serem aceitos pelos seus alunos, porque ser aceito é a grande onda. Tá vendo? Não tem grade. Porque a luta não é para sair. A luta é para permanecer. Esse é o doido da história, essa é a pira da situação. Panóptico é um formato de prisão dentro dessa condição de sociedade que não nos motiva a escapar, mas que nos motiva a permanecer presos. E nós criamos a ideia de que essa prisão é legal, de que é necessária, porque todos estão nela e nós não nos imaginamos fora. Outros teóricos no passado já tinham criado ideias semelhantes. Platão, com a alegoria da caverna, já tinha falado algo parecido sobre a grande prisão, as cavernas, né, as sombras do mundo real, e de como as pessoas estão mais afeitas a ficarem presas do que livres, pelo medo do que a liberdade representa. Inúmeros outros já tinham tratado de algo assim, mas essa metáfora da prisão é muito contemporânea e você vê bastante como essas grades funcionam. Aí você vê a dinâmica do consumo, você vê a luta pelo corpo perfeito, a hipersexualização da nossa existência, né, a construção de universos perfeitos que sirvam de catálogo, né, da vida ideal nas redes. São todas construções para nós sermos aceitos dentro do padrão de cárcere privado em que nós estamos. Qual é o tamanho da sua caixinha? Muito limitante? Não sei, a minha é sufocante. Sinto as paredes me comprimindo o tempo todo. E eu posso fazer o quê? Me encolher para caber sobre elas. Eu não tenho alternativa, você também não tem. Estamos aqui tentando nos adaptar ao máximo, sem perder muito da nossa essência, embora muitos de nós percam. Então, a ideia do panóptico, dos padrões e da imposição de uma moral disciplinadora, de um poder disciplinador, é uma base fortíssima para você construir teses para praticamente todos os temas, principalmente os que envolvem comportamento humano. Compreendido? Salvo, guardado o conceito, anotado para reproduzir nos textos. Quero ver, hein? Estou esperando isso nas próximas redações, combinado? Para as dúvidas, para as inquietações, para as incompreensões a respeito dessa prisão,
Me chama aí, a gente conversa sobre essas grades.